Pois é, quem diria que o sonho de uma criança, o objetivo dela de explorar o mundo e saber mais sobre animais e criaturas pequenas, se transformaria na maior franquia do mundo, estando à frente de outras franquias gigantescas como Hello Kitty, Disney, Marvel Studios e Star Wars. Além de ser um dos jogos mais populares do mundo, hoje a gente vai contar a história de Pokémon com a sua relação com o TCG e discorrer um pouco sobre o primeiro capítulo dessa grande história. Bem-vindos, eu sou o Zubat, espero que vocês estejam bonzinho aí. Hoje eu vou começar a contar a minha visão sobre a história do Pokémon com um pouco de todas as curiosidades sobre a franquia numa linha do tempo. Lembrando que essa primeira história a gente vai contar ali a fase de Red and Blue, então não se esqueça para acompanhar os próximos capítulos, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e depois da vinheta a gente começa a contar essa história! Tudo começou com o sonho de uma criança chamada Satoru Tajiri e sua fascinação em colecionar animais, né, e criaturas pequenas em cápsulas, né, e observar seu comportamento e expressar seu amor pela natureza. Foi assim que foi criada a franquia Pokémon. Hoje a gente vai falar também sobre como ter vindo para cá como Pokémon Blue não é uma exclusividade do Ocidente essa versão. Nos Estados Unidos, a gente teve aí a versão Green, né, como eu disse, vindo para cá como Blue, lançada em setembro de 1998, trocando inclusive o nome ali dos personagens. Assim como algumas outras franquias como Street Fighter, né, a gente teve essa questão também de troca de nomes entre o Ocidente e o Oriente. Então o Gary, né, como muita gente conhece no anime, que é o antagonista, o principal rival no jogo, lá no Japão era chamado de Green e veio pra cá como Blue. Da mesma forma, uma personagem que entrou depois e foi incluída ali nos mangás, lá era chamada de Blue e aqui foi chamada de Green, trazendo aí algumas melhorias na história, como a possibilidade de capturar todos os Pokémons iniciais e ter a possibilidade de ser acompanhado pelo Pikachu. Em 98 lá no Japão foi lançado o Pokémon Yellow, né? E aqui no Ocidente foi lançado em outubro de 99, mais ou menos um ano depois. É importante lembrar que, diferente de outros JRPGs que tiveram na época, o que fez o Pokémon ter tanto sucesso foi ser a primeira franquia onde você tinha um protagonista, obviamente, mas ao invés de você ter um protagonista que ganhasse poderes ou um time ali pré-definido, né, com skills, com jobs, né, bem definidos e variados, foi a primeira franquia que teve a possibilidade de você montar um time de até 6 personagens e ter uma combinação praticamente infinita de versões desses personagens, assim como suas skills. Pokémon também foi muito importante porque incorporou novas mecânicas, com o fato de você ter os TMs e HMs como skills novas a serem ensinados para diversos Pokémons. Inclusive existem partes do mapa onde você só consegue avançar se você tivesse skills. Isso na época estourou e criou uma onda aí que foi chamada como Pokéfebre e derivou aí muitas outras franquias também de bichinhos, né? No Pokémon TCG a gente consegue fazer um paralelo, então você tem basicamente as mesmas regras. Você tem o personagem principal Red incorporado por você tem o campo ativo, que é o Pokémon que realmente vai batalhar ali, ele vai ser o Pokémon principal, e você tem o banco, que assim como nos jogos, no Pokémon TCG você tem espaço para 5 Pokémons reservas que podem ser trocados durante as batalhas para substituir o seu Pokémon ativo e curar determinados efeitos. Então a gente falou aí dos primeiros jogos da franquia, muitos deles já conhecidos, até por remakes que foram feitos ou hack-ROMs que foram feitas. E como que esses jogos viraram Pokémon TCG? Então a gente vai falar disso agora, tá? Lá no Japão, em outubro de 1996, foi lançado o Pokémon TCG, mas antes disso nós tivemos ali o que foi praticamente os pais do Pokémon TCG, que foi uma coleção chamada Pocket Monsters Card-Ass Trading Cards. É um set com os Pokémons iniciais, né, todos os 151
Pokémons de canto fabricados pela Bandai e lançados pela marca Cardess, que faz parte da Bandai. Esse daí foi lançado entre 96 e 97 no Japão, e todas as artes foram desenhadas pelo Ken Sugimori, que também foi responsável por desenhar o Base 7 e as primeiras artes das cartas de Pokémon que vieram pro ocidente. Além das cartas comuns, tem algumas cartas com ilustrações especiais, com Red e o Blue em diferentes formas ali, fulgurando com seus Pokémons da versão dos jogos. Agora falando do Pokémon TCG propriamente dito, tá? No começo ele foi criado e publicado pela Media Factory, lançado em outubro de 96. O Pokémon TCG ele foi uma expansão natural dos jogos da franquia, se aproveitando ali da expansão do mercado de cards colecionáveis que estava totalmente dominado pelo Magic, né, Magic the Gathering, e a sua produtora, né, ou distribuidora no ocidente e no mundo inteiro, que foi a Wizards of the Coast, que é um nome bem conhecido aí, e guarde bem esse nome porque a gente vai falar bastante dele no decorrer do vídeo. Uma curiosidade aqui sobre a Media Factory é que ela ficou responsável pela distribuição dos cards de Pokémon até meados de 2016 lá no Japão, que é quando foi criada a The Pokémon Company, né, a principal. Porém, ela continuou ali criando guias dos jogos, guias impressos dos jogos dos games, até por volta de 2012, ali mais ou menos na era de Black and White 2. Por que a gente está falando dessa importância, né? Porque isso vai refletir muito em algumas coisas que a gente vai falar lá na frente sobre a Wizards of the Coast, né? Pela expertise que ela tinha ali com Magic, mas ali as empresas que faziam parte na Game Freak, a Creatures e a própria Nintendo, se aproveitaram da expertise de mercado que a Wizards of the Coast já tinha no ocidente para publicar as versões das cartas aqui. No Japão foram lançados alguns decks iniciais. A ideia das coleções de Busters era que elas fossem expansões para que proporcionasse para os jogadores e colecionadores que ou montassem seus decks próprios ou expandissem as suas coleções através dos Busters. Então lá no Japão teve uma arte única com os Busters fulgurando aí, inclusive o Charizard, né, como um dos principais destaques, e alguns outros Pokémons como Nidoking, Tangela e Venusaur. Por algum motivo que a gente desconhece, talvez até pelo fato do Japão ter produzido os jogos como Red e Green, a gente não vê o Blastoise, né? Será que tem algum preconceito aí no começo? Será que eles acharam que o Show Shocker não ia fazer sucesso como os demais iniciais? Nessa versão ocidental, ao invés de uma arte só de Buster, nós tivemos 3 Busters diferentes, com artes de Charizard, Venusaur e Blastoise. Tá? Isso se repetiu independente da printagem. Tá? A principal diferença é que nós tivemos as versões Unlimited, que poderia vir First Edition ou não, assim como a Shadowless, porém que é uma tiragem correta, né, mas acaba sendo mais rara, e a versão Long Pack, que veio com uma abertura no Buster para ser exibido nas gôndolas das lojas. Né, algo que foi exclusivo de algumas printagens da coleção pela Wizards of the Coast aqui no ocidente. Por conta dessas diferentes versões, algumas versões como as versões First Edition Shadowless são cartas que valorizaram imensamente e são muito procuradas pelos colecionadores de TCG, tendo aí o Charizard, né, Shadowless, como uma das cartas mais caras, em boas condições e graduadas pela PSA numa graduação mais alta, né? Além de ser extremamente difícil de achar por si só, são cartas difícil de achar em boas condições. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais, como que era o modelo de TCG lá naquela época, tá? Basicamente no Base 7 só existiam 3 tipos de cartas: os monstros, né, que eram divididos entre básicos, estágio 1 e estágio 2 para algumas versões, treinadores que não tinha limite de uso, então a gente não tinha diferenciação entre apoiador, item, ferramenta. Eram todos itens de treinador e você poderia usar quantas cartas dessa quisesse no turno. Inclusive é bacana informar que algumas cartas que hoje são bastante conhecidas como a pesquisa de professores, na época era o professor Oak, né, o professor Carvalho, que tinha o mesmo efeito. Então você imagina você poder usar ali 2, 3 professores Oak com o efeito da pesquisa de professores, de descartar a sua mão e comprar 7 cartas. Então era assim que funcionava
no começo, né? Além disso, a gente tinha uma quantidade de energias que não é a mesma de hoje, né? Energias como a energia metálica não existiam naquela época, noturna, metálica, então eram energias básicas, mas a mecânica de ligar as energias nos pokémons, custo de recuo, etc, é o mesmo até hoje. Falando sobre a diferença nos Busters Packs, no Japão vinham 10 cartas apenas. A Wizards of the Coast criou Busters de 11 cartas, sendo 10 cartas entre comuns e incomuns e uma carta de energia. Outra curiosidade é que as cartas em português na época foram impressas na Bélgica. Ninguém imagina nisso, né? Afinal de contas, a gente nem vê a Bélgica como um expoente, né? Um país expressivo no Pokémon TCG. Falando um pouquinho agora sobre os decks que foram lançados. No Japão foi lançado só um deck chamado Series 1 Start Pack, que é um deck exclusivo, introdutório do Pokémon, que foi lançado junto com a primeira expansão, né, que é a coleção Base 7 como a gente conhece. Ele não vinha com o número de cartas certos, então cada pessoa que comprava o deck vinha com decks completamente diferentes, né, então tinha muita diferença entre as cartas. Já no ocidente foi lançado um player set, né, um starter set para 2 players, que incluía 61 cartas. Ele foi desenhado aí para introduzir os jogadores ao Pokémon TCG de modo geral, de uma maneira que os decks já viessem mais ou menos estruturados. E vinham 2 decks de 30, né, ao invés de um deck de 60, como é conhecido até hoje. O primeiro deck foi focado nos Pokémons lutadores, né? E o segundo, né, dos 2 decks de 30, vinha focado aí nos Pokémons do tipo fogo. O único estágio 2, o Pokémon estágio 2 nesse set foi o Machamp. E é a única printagem dele, ele não vinha nos Busters, ele só vinha dentro dos decks e com a marca de First Edition. Diversos Pokémons como Charmander e Charmeleon, por exemplo, que não tinham sua terceira, né, o seu estágio 2, a sua terceira forma ali. Esses decks eles vinham basicamente com uma listinha de regras, né, um marcador de conteúdo, normalmente como a gente vê por aí. Mas não vinha com a moeda, né? Diferente do set japonês que vinha com uma moeda de chance. Até faz sentido porque não tinha nenhum ataque ou uma mecânica que necessitasse da moeda. Tem também uma versão que é bastante rara, que é uma versão em inglês das cartas que foi lançada na Europa. O Base 7 foi lançado em 1999 e normalmente a gente conhece aqui no ocidente a versão de 2000 como o Base 7.2, que nada mais é do que um reprint de algumas cartas das primeiras coleções. Essa coleção específica que foi lançada lá na Europa, ela tem uma diferença que ela vem com a data como 1999-2000 na carta. Então ela é uma coleção que é extremamente difícil de você achar, porque ela teve uma printagem muito menor, principalmente as cartas holográficas. Eu tenho uma carta dessa do Alakazam, se eu não me engano, ou do Kadabra. Eu coleciono, né, Abracadabra e Alakazam, então eu falo por experiência própria que é muito difícil de você conseguir achar essas cartas, quanto mais você completar o set todo nessa quarta printagem, né? Lembrando, só recapitulando quais são as 4, né? First Edition, Unlimited, Shadowless, né, que tem First Edition, e tem a versão Limited, né, que não tem uma printagem limitada, e a versão 1999-2000, que é a versão em inglês lançada na Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cagadas dos feiticeiros da Costa Leste, nessas primeiras impressões ali das coleções. Como eu falei lá no começo, nem tudo foram flores, né, então a Wizards of the Coast tinha muita experiência com Magic, então algumas traduções, erros de impressões ou até mesmo adaptar a produção, né, que era dedicada totalmente Magic para coleções de Pokémon deu bastante trabalho para Wizards of the Coast. Inclusive tem algumas cartas que foram impressas com regras que mudavam totalmente a lógica das cartas. Umas cartas vieram com cores trocadas ou falta de cores, cartas com texto errado, pontuação de HP errada, etc. Mas existem 2 cartas específicas que têm os erros mais emblemáticos, tá? A primeira delas do Base 7 é o Ninetales, né? A carta número 12 da coleção, que não tem o dano de ataque. Um erro que é muito conhecido, e esse é até fácil de você achar, é uma War Turtle, que na realidade ela veio com a evolução errada. Ela veio evoluindo dela mesma, então tanto a imagem da carta quanto a imagem da pré-evolução vieram
com o Arthur. Falando agora sobre as demais mídias do Pokémon, ainda em abril de 1997, nós tivemos o lançamento do mangá oficial, né, que é o Pokémon Adventures, lá no Japão. Ele foi lançado entre mais ou menos ali o lançamento dos jogos no Japão e nos Estados Unidos. É um spin-off, na realidade ela tem uma lógica dos jogos e do TCG. Então o mangá foi lançado com arcos fechados para as coleções. Então a primeira coleção de mangás foi baseada na história do Red and do Blue, né? Foi da edição número 1 até a número 3 do mangá. E nós tivemos a sequência que foi o arco Yellow, que tem uma personagem que é única dos mangás, que é Yellow, dos volumes 4 a 7. Yellow parece um bug catcher, um pescador, né? Tem umas características ali meio específicas. É que ela tem uma história completamente diferente ou até complementar à história dos jogos. O protagonista, o Red, nesses jogos, por exemplo, ele começa o jogo começa a história, aliás, do jogo com Poliwhirl, né? Totalmente diferente dos demais. Depois que ele pega ali o Bulbasauro, pega o Pikachu, etc. Falando do anime, que é uma outra abordagem da história, ele foi lançado também em 98, né? Mas lá no mês de outubro. As temporadas também têm títulos baseados ali nos jogos, né? Tirando a primeira versão, que é Pokémon, mas depois tem Pokémon Sapphire, Emerald, etc. É uma coisa bem confusa, né? Ainda mais se considerar que não existe um canon definido para Pokémon. A margem para que muitas teorias sejam abertas, né, sobre qual que é a relação do Red com Ash, se houve alguma separação, alguma guerra ali entre Kanto e Johto. Por exemplo, a gente tem líderes de ginásio que fizeram parte de organizações como a equipe Rocket, né? Então a gente tem o Koga, tem a Karen lá de Gold e Silver, eram espiões ali da equipe Rocket e acabam depois se tornando Gym Leaders, né, ou personagens importantes na história dos jogos. Se você quiser mais detalhes sobre a história dos animes e dos mangás, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo como que é a diferença entre mangá e anime, como que são as histórias, as curiosidades, etc. Em 1998 foi lançado o primeiro filme da franquia, que é conhecido como Mewtwo contra Ataca, né, onde foram dados de brinde alguns cards do Mewtwo, Mew, Electabuzz e Dragonite, né? Para vocês verem aí, eu tô fazendo esse link para vocês verem como a Pokémon Company fez certinho, né, em linkar as diferentes mídias. Então a gente teve os jogos, deles derivaram as cartas, e para promover os filmes eles deram cartas de Pokémon TCG de brinde, né? Muita gente na época colecionou, até mesmo aqui no Brasil. Na sequência, em 99, tivemos o filme Pokémon 2000, né, que é basicamente estrelado pelo Lugia e pelas Aves Lendárias. Por que eu tô citando isso, tá? Porque as Aves Lendárias Articuno, Zapdos e Moltres, assim como uma versão do Mew que é conhecida como Ancient Mew, foram dadas como cartas de brinde lá no Japão e nos Estados Unidos quando os filmes foram lançados. No Japão, tivemos um Ancient Mew com erro, foi dado como brinde, que ele veio com a grafia ali escrito Nintendo ao invés de Nintendo. Então, assim, a gente fala bastante da Copag, fala bastante da época da Wizards of the Coast, mas não é privilégio das duas de ter erros de impressão, tá? Sobre a carta do Ancient Mew, eu vou deixar um card aqui onde eu falo especificamente sobre todas as versões que foram lançadas do Ancient Mew no mundo, e aí eu conto um pouquinho mais sobre essa história. Aqui eu tô fazendo o link, já que a gente tá falando de cartas impressas incorretamente, né? Então tem esse Ancient Mew lançado lá no Japão, e no ocidente foi pior. As cartas promocionais das Aves Lendárias, né, Articuno, Zapdos e Moltres, que foram dadas depois que o estoque do Ancient Mew foi esgotado, também vieram com erro. Wizards of the Coast. Só que isso daí veio pior, porque eles conseguiram trocar totalmente o nome do ilustrador, né? Então elas vieram com o ilustrador Toshinao Aoki em vez da Naoko Kimura, o que só foi corrigido no último lote dessas cartas. O que é interessante porque é mais fácil achar as cartas com erro do que as versões corrigidas, né? As versões corrigidas são extremamente difíceis de achar, né? E como você pode ver aí no vídeo, eu tenho essas cartas das Aves Lendárias lacradas, né? E ela vem com essa versão de erro. Bastante informação, né? Só que isso é só
o começo, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a falar das próximas coleções, então a gente vai falar de Jungle, Fossil, Team Rocket, vamos falar dos primeiros decks competitivos do meta que vieram na época, mais alguns erros da Wizards of the Coast, a repercussão do Pokémon TCG depois que ele se estabeleceu, os primeiros torneios e muito mais coisa. Então, faz esse favor aí, se inscreve aqui, marca as notificações para você não perder nenhum capítulo dessa saga e eu vejo vocês na próxima. Deixa aí sua sugestão, falando o que ficou faltando no filme. Deixa aí a sua sugestão, falando também o que você quer ver nos próximos vídeos, se tem alguma informação que faltou, se você quer algo que seja aprofundado, quem sabe a gente não faz uma parte 2 complementando esse primeiro vídeo, e eu vejo vocês na próxima. Um abraço do Zubat, tchau!